E aí, tudo certo? Bora para mais uma análise? Alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber até onde R$ 100 por mês podem levar alguém? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso, uma simulação, uma verdadeira corrida de 5 anos. Vamos colocar alguns dos investimentos mais conhecidos do Brasil lado a lado para ver quem chega na frente. Então, preparados? Porque a largada já foi dada. Então, a grande questão é essa, né? O que acontece quando se investe R$ 100 por mês, todo santo mês, durante 5 anos? A gente está falando de um período de médio prazo. É tempo mais do que suficiente para aquela mágica dos juros compostos começar a fazer efeito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um prazo curto bastante para ser uma meta financeira bem realista, bem palpável. Ok, então o desafio está lançado. E as regras são bem simples. Um aporte de R$ 100 todo mês, sem falhar, durante 60 meses. Fazendo as contas, no final, são R$ 6.000 investidos do próprio bolso. Agora, bora conhecer quem são os competidores dessa disputa. E olha eles aí, nossos 4 competidores, todos da renda fixa, super conhecidos por aqui, a poupança, o famoso CDB, o Tesouro Selic e a dupla LCI e LCA. Cada um deles, claro, tem a sua própria estratégia, e a gente vai ver de perto como eles se saem nessa maratona financeira. Mas calma lá, antes da corrida começar de verdade, tem um conceito que precisa estar bem claro. Investir em renda fixa, no fundo, é como emprestar dinheiro. É isso mesmo, uma pessoa empresta seus recursos para uma instituição, que pode ser um banco ou até o governo. E o que ela ganha com isso? Lá na frente, ela recebe o dinheiro de volta com um extra, que são os famosos juros. Olhando aqui para a tabela, fica fácil de ver para quem vai o dinheiro em cada um. Na poupança, no CDB e nas LCIs e LCAs, o empréstimo é para os bancos. Já no Tesouro Selic, o dinheiro vai direto para o governo federal. E em questão de segurança? Bom, aí todos eles são bem seguros, viu? 3 deles têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que garante a grana até um certo limite se o banco quebrar. Já o Tesouro Selic, esse é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. É tido como o investimento mais seguro do Brasil. Pois é, toda corrida tem suas regras, e aqui não seria diferente. O resultado final vai depender de 2 coisas. Primeiro, o motor que vai fazer o dinheiro crescer. E segundo, os obstáculos que podem aparecer no meio da pista para atrapalhar. Vamos entender direitinho como os juros e os impostos vão definir quem sobe no pódio. O grande motor, a força que empurra todo mundo para frente, são os juros compostos. É aquela história do dinheiro fazendo mais dinheiro. Funciona assim, os juros que se ganha num mês, no outro mês eles já fazem parte do montante principal. Aí, os novos juros são calculados em cima de um valor que já está maior. É literalmente uma bola de neve do bem, que vai acelerando o crescimento com o passar do tempo. Agora, do outro lado da pista, a gente tem o principal obstáculo, o imposto de renda. Pensa nele como uma barreira que alguns competidores vão ter que pular. Ele é uma porcentagem cobrada só em cima do lucro, tá? Só sobre o rendimento. E o detalhe é que, como a gente vai ver, nem todo mundo vai ter que encarar esse obstáculo. E é super importante entender como esse imposto funciona. A alíquota, que é a porcentagem do imposto, vai diminuindo quanto mais tempo o dinheiro fica investido. Como a nossa corrida dura 5 anos, que é bem mais que 720 dias, os investimentos que pagam imposto vão pegar a menor taxa possível, 15%, e só sobre os lucros. E é aqui que o jogo vira. Olha só que interessante. 3 dos nossos 4 competidores têm uma vantagem gigantesca. Eles simplesmente não pagam imposto de renda. Isso mesmo, LCI, LCA e poupança correm com a pista totalmente livre. Essa isenção, no caso da LCI e da LCA, é um incentivo do governo para dar uma força para o setor imobiliário e para o agronegócio. E essa vantagem ela pode mudar completamente o resultado da corrida. Bom, chegou o momento da verdade. Depois de 5 anos colocando R$ 100 por mês, somando R$ 6.000 investidos, quem será que levou a melhor? Vamos descobrir agora. Vamos revelar o placar final, um por um, começando lá de trás, pelo último colocado. E em 4º lugar, cruzando a linha de chegada, temos a tradicional poupança, com cerca de R$ 7.250. Olha, mesmo ela sendo isenta de imposto, o motor dela, a rentabilidade, acabou não tendo força suficiente para acompanhar o ritmo dos outros competidores. Subindo no pódio com a medalha de bronze, um resultado já bem melhor, o CDB rendendo 100% do CDI, chegando a uns R$ 7.490, foi um bom desempenho, né? Mais de R$ 200 acima da poupança. Mas aquele obstáculo dos 15% de imposto acabou segurando um resultado ainda maior.
E com a medalha de prata por uma diferença de quase R$ 100, vem o Tesouro Selic. Numa simulação bem detalhada, o valor final foi de R$ 7.583,50. Repara só, mesmo ele também pagando imposto de renda, o motor dele foi um pouquinho mais forte e isso colocou ele na frente do CDB. E o grande campeão da nossa corrida, o primeiríssimo lugar com uma vantagem bem clara, é a dupla LCI e LCA, chegando a um valor final de mais ou menos R$ 7.830. O rendimento bruto delas foi bem parecido com o do CDB e do Tesouro Selic, mas elas tinham aquele trunfo, aquela vantagem de correr sem o peso do imposto nas costas. Esse gráfico aqui deixa tudo bem visual, né? É a foto do pódio. A gente vê direitinho essa escadinha de resultados. A poupança lá atrás, depois CDB e Tesouro Selic e a LCI/LCA no topo. Olha, a diferença do primeiro para o último colocado foi de quase R$ 600. É um resultado bem expressivo para uma corrida de R$ 100 por mês, não é? Ok, agora que a gente já viu o resultado, vamos para a parte mais importante. Entendeu por quê? Qual foi o segredo? Por que LCI e LCA ganharam? Entender isso é a lição mais valiosa de toda essa simulação. Então, resumindo, o fator que decidiu a corrida foi o imposto. Pensa bem, o Tesouro Selic e o CDB tiveram aquela mordida de 15% nos lucros. Já a LCI e a LCA ficaram com 100% de tudo que renderam. E a poupança? Bom, ela também não pagou imposto, mas ficou para trás porque o motor dela, a rentabilidade base, simplesmente não é tão potente quanto o dos outros. E essa ideia resume tudo perfeitamente. Na hora de comparar investimentos que parecem ter rendimentos parecidos, olhar para os impostos não é só um detalhe, não mesmo. É um fator estratégico que pode decidir qual deles é a melhor escolha para um objetivo financeiro. E para a gente fechar, fica a reflexão. Agora, entendendo melhor a força dos juros e o peso dos impostos, como é que esse conhecimento pode ser usado no dia a dia? Qual seria uma próxima meta financeira que pode ser planejada com essas informações em mente? Fica aí o pensamento para cada um. A gente se vê na próxima.